E hoje é sexta-feira, é dia de esporte aqui no Bom para Todos, com o atleta olímpico Diogo Silva. Hoje o Diogo mostra pra gente o resultado de uma pesquisa que reescreveu a história dos atletas olímpicos brasileiros. Ele esteve no Centro de Estudos Socioculturais do Movimento Humano da USP e mostra pra gente como foi esse trabalho. Vamos lá. Tudo bom? A gente olha para o esporte a partir da perspectiva do atleta, né? Nossa linha de pesquisa em específico. E a gente busca contar a história do esporte brasileiro a partir da ótica do atleta. Eu queria que você nos contasse sua história de vida. Meu Deus, assim? Queima-roupa? É. Nossa, precisa perguntar. Tem muita Aonde coisa. você nasceu? Eu nasci em São Paulo, na Casa Verde. Você me dá um alô aí? Pode falar. Tô aqui brincando com você já. Eu sou natural de Araraquara. E essa é uma questão fundamental para a nossa pesquisa, porque não é uma pesquisa dirigida, né? A gente não tem um questionário, a gente pede para que o atleta conte a sua história. E nesse convite, o atleta tem a potência, a capacidade, a possibilidade de organizar a própria narrativa, uma narrativa a respeito de si mesmo, a partir da perspectiva que ele quiser dar. História vai demorar, tem tempo? Nós temos, o tempo é todo seu. A gente tem mais de 1.800 horas de entrevistas gravadas. Então nós temos 8 horas de entrevista com Joaquim Cruz, nós temos 5 horas de entrevista com a João Avelange, né? Enfim, com pessoas como o Rosa Branca, que fazem parte da história. Quem foi o Rosa Branca? O Rosa Branca foi um jogador de basquete brasileiro, foi bicampeão mundial, né? Então ele é da década de 50, 60. Ele teve 2 medalhas olímpicas de bronze, não é? Em 60 e 64. Eu fui o primeiro atleta a ser convidado para jogar numa equipe de basquetebol dos Estados Unidos, que é os Harlem Globetrotters. O que tem de especial que você gostaria de mostrar para nós que foi um momento especial dentro desse campo? Então, essa daqui foi uma bola presenteada pela Alessandra, né, do basquete, que veio aqui nos oferecer a entrevista dela. E é uma bola que ela fez para o projeto social que ela coordena. E a gente tem aqui uma medalha muito especial, né, que essa é uma história de um nadador brasileiro, o Leonardo, que é um atleta que tem a sua história marcada por um caso de doping, um doping não intencional, foi um doping acidental, e isso marca a trajetória dele a ponto dele largar o esporte. Eu estava me despedindo do tatame, não tive um bota fora, então era com muita dor. E se eu chorar aqui, você não liga, porque eu aprendi a me emocionar e eu gosto disso também. Quando eu entrava na competição, doía muito. Doía porque o meu corpo não estava lá não estava condicionado à demanda da mente. Então eu vejo que a grande potência dessa pesquisa é humanizar essa pessoa que foi transformada numa máquina de resultados, num equipamento de performance e que deixa de existir no momento em que ele sai de cena competitiva, né? E eu tenho um termo que eu uso que o atleta, ele nunca se torna ex-atleta. A gente usa o termo pós-atleta, porque a identidade do atleta não se apaga mesmo depois que ele muda de papel social. Ele pode vir a ser médico, administrador, advogado, cozinheiro, mas essa identidade que ele forja nesses anos todos da vivência competitiva, isso ele nunca vai perder. Quem foi olímpico jamais perde essa condição. Então eu me deparo com o erro nos documentos oficiais, atletas
tomados como olímpicos que não foram aos Jogos, atletas que foram e estão esquecidos dos documentos. Então a gente começa a reescrever a história do esporte olímpico brasileiro a partir da perspectiva dos atletas. E desse resultado nasce o livro. Nasce o livro. Então, eu acho que o Atletas Olímpicos Brasileiros ele é um símbolo de resistência, não é? Porque a gente entende que o olimpismo ele é um patrimônio cultural da humanidade, mais do que uma marca que confere valor a produtos, ele é um patrimônio cultural da humanidade. O atleta me inspira, o atleta brasileiro, o atleta olímpico brasileiro, me inspira a ter essa resistência de perseverar por um objetivo que é muito maior do que simplesmente uma competição, um campeonato. Mas é essa possibilidade de um ser humano se divinizar sobre um resultado que ele pode ter, que não necessariamente é o pódio. Maria Lenk não teve pódio, mas ela se eterniza como a primeira mulher olímpica brasileira. A Soraya André se eterniza numa resistência como mulher negra. Em 93 eu fui cortada da seleção. Aí foi onde eu fiz um protesto, eu pintei meu kimono de preto. E foi meu luto. Ali eu vivi meu luto mesmo, né? É isso, valeu, Diogo. Diogo que completou um ano aqui de participação com a gente, sempre trazendo reportagens tão bacanas, tão interessantes, histórias de vida tão bacanas. Obrigada, Diogo, valeu. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.